Hello everybody! Sorry for the I'm late. Desculpa pelo atraso, mas graças a Deus, muito trabalho. Eu me atrasei agora na clínica, me atrasei para começar. Me desculpem. Todos vocês que estavam aí me aguardando às 8 horas, me perdoem, mas em Brasília são 8h14. Muito bem, Ana Rocha, Gomes, Júlia Vitória, Blind Brilliant Beachwear, Ana Carolina Martiniago, minha querida, Isalbi, Dani Barros. Que legal que vocês estão aí. Aí, hoje eu vou falar sobre Botox, gente. Alguém já ouviu falar sobre Botox? É uma coisa nova que apareceu há pouco tempo e as pessoas acham que tem que ficar escravas de Botox. Por isso eu quero começar com Slave of Love, de Bryan Ferry. Excelente música. Ok, Bryan Ferry, ok, eu tô atrasado, para de falar. Ok, muito bem, muito bom. Ah, meu Deus do céu, esse cara é louco. É Slave of Love, é escravo do amor. Gente, não sejam escravos de Botox, ok? Tem muita bobagem sobre Botox, muita coisa que não tem pé nem cabeça. Por isso eu decidi hoje falar nesse clima natalino, essa árvore aí imensa, legal, alegria, alegria, esse ano está acabando, né? Um Natal maravilhoso. E aí eu decidi falar sobre um dos temas mais comuns. Vocês sabem que Botox é utilizado em todos os países do mundo, em todas as classes sociais, evidente que em programas sociais, pessoas de baixa renda também podem fazer, e é uma coisa assim extremamente abrangente. E uma das coisas que a gente ouve no consultório é assim, mas doutor, por que o meu Botox não ficou bom? Doutor, por que eu ainda estou contraindo aqui? Olha, o meu Botox não tirou minha linha, olha, me disseram isso, me disseram aquilo. Então, gente, tem muito disse-me-disse e eu queria aproveitar essa noite de hoje para a gente bater um papo sobre essas coisas. Por quê? Afinal de contas, alguém me conte, por favor, pelo amor de Deus, estou confusa. O que houve com o meu Botox? O que aconteceu? Você diluiu o meu Botox? Você usa um Botox chinês? Por que não ficou bom? Claro que hoje a gente tem uma vulgarização tremenda dessa história. Todo mundo aplica Botox. Sem preconceito nenhum, mas borracheiro, bibliotecários, médicos, dentistas, fisioterapeutas, advogados, engenheiros, professores, vigilantes, todo mundo faz Botox. Não é porque é uma bobagem, é uma coisinha para você ganhar um dinheirinho fácil e aí vai. Só que aí, gente, atrás dessa coisinha bobinha, que é o Botox, existe uma ciência tremenda. Uma ciência, e a gente para fazer precisa entender, porque as perguntas serão essas. Eu dou aula lá em Dubai, Ásia e tal, sobre Botox, e eu adoro treinar os alunos e passar essa experiência para eles sobre como lidar com o efeito ruim. E é isso que a gente vai falar com vocês. Gente, eu acho, sem falsa modéstia nenhuma, que eu acredito que aqui em Brasília nós fomos os primeiros a usar Botox para estética. E talvez um dos primeiros no mundo, do Brasil, desculpa. Eu comecei a usar no finzinho de 1995, início de 96, então a gente está fazendo 25 anos de Botox. Inclusive, tchananana, em primeira mão, a gente vai trabalhar agora em janeiro com uma promoção Silver Botox, a nossa boda de prata de Botox. E é lógico que nesses 25 anos a gente tem muita coisa para dizer sobre o Botox, né? Sobre a nossa experiência, sobre os sims e os nãos, e enfim, por que fica bom, por que não fica. Então a gente vai começar a comentar sobre essa dificuldade, muitas vezes, da gente entender por que o resultado não foi tão legal, e por que foi, e por que uma vez sim, uma vez não. Não é, Valéria? Que bom, obrigado pelas palmas. Aninha Souza, Margarete, Manuque Vieira, Camila Ruiz, queria mandar um abraço para todos vocês que estão aí, em especial hoje para a Clarinda, que é uma das mais novas pacientes da nossa clínica, e também a Daniela Carla, que também nos deu a honra de participar do nosso hall de pacientes. Fico muito honrado e sei que vocês são nossas telespectadoras. Olha que chique, né? Meio William Bonner. Então, gente, olha, 25 anos que a gente está fazendo. Eu não sou dono da verdade não, mas a gente tem bastante experiência em Botox. E é isso que a gente vai começar a falar agora. Primeira coisa, um espumante. Porque sexta-feira, sem uma coisa para relaxar, não é sexta-feira. Então,
Um brinde a todos vocês que estão aí, um brinde a todo mundo que se gosta, um brinde a todo mundo que acredita no que a gente está falando, um brinde às pessoas que entendem que essa pandemia é uma aprovação, é uma forma, é um rito de passagem, é uma forma da gente se aprimorar, da gente melhorar como pessoa. Pessoas morreram, evidentemente, mas a gente está vivo e a gente tem que fazer desse momento um momento melhor. Né? Então, um brinde a todos vocês. Adoro vocês. Muito bem, Ieda Rezende, muito obrigado. Adailza, Rayane, Antônio Borges, Cátia Ferreira, Grazi, Linda, muito obrigado por vocês estarem aí. Muito bom. Então, gente, vamos começar, né? Chega de papo. Seu Botox não ficou bom. O que aconteceu? Geralmente, a primeira coisa que eu quero dizer é assim, que a primeira aplicação de um Botox, assim, você nunca fez, independente da sua idade, mas de um modo geral, a primeira aplicação, ela é maravilhosa. Perdão. É uma aplicação que dá um efeito legal, é uma surpresa bacana, você se olha e aí você vê que já não tem tantas linhas e, enfim, é uma experiência bacana. De um modo geral, a segunda experiência, a segunda aplicação, né, Nara? É mais ou menos, sabe? Tipo assim, já não ficou tão bom. Aí eu já quero chamar uma atenção para isso. De um modo geral, na primeira aplicação é uma surpresa, uma ótima experiência. Então é uma coisa memorável. Na segunda você já viu, você já sabe como é, então você já começa a esperar mais. E aí, gente, começa a história. Você aplica uma vez, aplica depois de 6 meses, aplica, papapá, e aí a coisa começa a cobrança. Então a pergunta é, por que não está tão bom quanto da primeira vez? Primeira coisa, gente, a aplicação de Botox se dá na musculatura que a gente tem na nossa face. Por exemplo, aqui, eu estou falando e eu estou fazendo careta. Viram a chamada que eu botei, o Mr. Bean? Não é engraçado? Ele faz assim, aquele negócio. Porque quando não fica bom, o paciente chega geralmente e fala, tá vendo, não fica bom, olha aqui, não ficou legal, ainda tenho ruga. É divertido isso. E aí, por que não ficou bom? Primeiro, gente, porque a gente tem uma anatomia que muda. Essa elevação da minha sobrancelha, por exemplo, ela depende de 2 músculos que a gente tem. Um aqui, outro lá. São os grandes músculos frontais. O pé de galinha, ele é fruto da contração de um músculo circular que a gente tem nos olhos, que a gente contrai assim. Então a contração vai e quebra em torno dos nossos olhos. E aqui, que são as 3 indicações mais comuns, a gente tem 2 músculos aqui, que são os corrugadores, que fazem isso. E tem um aqui nessa região que chama-se próceros. Ele faz isso. Então, essa anatomia é a minha, mas ela é diferente da sua, que é diferente do seu irmão. Então, a gente não tem um exame para a gente fazer para realmente detectar qual o tamanho do seu músculo, qual a direção que ele tem. A maioria das pessoas tem esses 2 aqui diagonais, mas tem pessoas que têm eles verticais, tem pessoas que têm eles assim no sentido contrário. Então, algumas vezes, a gente faz a aplicação e ela não fica tão boa porque a sua anatomia é um pouco diferente. Então, é papel do médico que fez a aplicação entender isso daí. E na segunda sessão, na terceira sessão, na quarta sessão, a gente tem que começar a moldar. E isso é o que eu chamo de um Botox personalizado. A gente faz há 25 anos Botox. Aí alguém fala, coitado, já tá velhinho, ele já deve estar tremendo, 25 anos. Sei lá, eu não estou tremendo e eu acho que dá para fazer uma boa. E 25 anos te traz um insight bem legal de como tentar fazer melhor. Existem questões que são, então, a anatomia, e depois tem outra coisa que eu gosto de chamar a atenção, que são as contraindicações. Bom, a sua anatomia é legal, não tem nada estranho, tem nada diferente, e por que não está tão legal? A gente vai lembrar das contraindicações do Botox, que às vezes o médico, a pessoa que está te aplicando o Botox, não faz uma análise clínica e não sabe que você não pode fazer, não tem uma indicação legal. Por exemplo, tem pacientes que têm doenças raras, são doenças musculares. Uma delas é a miastenia graves. É uma doença que a pessoa perde a força muscular. Sabe? E ela já naturalmente tem uma deficiência, uma certa fraqueza.
E aí é uma indicação ruim, porque se você aplicar a toxina botulínica, que vai bloquear músculo, e os seus músculos já são, vamos dizer assim, enfraquecidos por uma doença, você vai ter um super efeito. Aí você vai dizer, nossa, que ótimo. Não, que péssimo. Porque aí você não abre olho, você não mexe a boca, você não faz nada disso. Então isso é uma contraindicação. Tem algumas drogas, por exemplo, tem uma classe de antibiótico que você tem que falar para o seu médico que você está tomando, que essa classe, que são os aminoglicosídeos, eles vão potencializar o efeito do Botox. Então você vai ter também muita relaxamento, você vai ter um resultado desastroso. E tem outros remédios que fazem o contrário, que tiram a ação do Botox. Então, se você está tomando, você aplica o Botox, ele não consegue bloquear a musculatura, o resultado é pobre. Então, gente, primeira coisa é a anatomia, segunda é a sua história clínica. Você tem que passar para o seu médico o que você toma, que tipo de doença que você tem na família, porque aí mesmo que você não tenha um diagnóstico assim seu, de um problema, mas a gente pode inferir, talvez, pela história da família, uma chance de você não ter um resultado legal, né? Isso é a segunda coisa. A terceira coisa, que é a primeira, assim, talvez a mais importante, que eu sempre presto atenção, é a sua pele. É pele. Aí você me fala, ué, mas para que tem a ver a pele? Esse troço não é musculatura? A gente não injeta o tal do Botox, não é no músculo? Tem nada a ver com a pele. Esse cara tá me enrolando. Tem a ver sim, gente. Sabe por quê? A nossa pele, ela recobre o que a gente chama de SMAS, que é a máscara feita de músculozinhos que nos dão a mímica. Isso é a mímica facial. Isso é um conjunto de músculo que a gente tem e que vai fazer movimentos na nossa pele. Então veja bem, se você tem uma pele mais firme, evidente que esses movimentos eles não vão quebrar tão fácil a sua pele. É óbvio, não é? Você não concorda? Agora, se você tem uma pele fina, uma pele clara, não precisa ser clara. Existem pessoas, nesses anos todos, eu cansei de ver pessoas de pele morena, já recebi pacientes negras, com pele fina. O negro tem pele grossa, o louro tem pele fina. Não tem nada a ver. Tom de pele é uma coisa, espessura de pele é outra. Então, quando a gente tem a pele fina, qualquer movimentinho que você faz, aparece um monte de linha. E às vezes você aplica o Botox e bloqueia a musculatura, porque tem um limite de dose, você não pode sair bloqueando todo mundo. Outro dia eu recebi uma paciente que fez um Botox, não sei aonde, aí, não sei quem, não era um médico, e ela ficou com paralisia facial total. A moça chegou, era até estudante de medicina, ela chegou desesperada, ela falava, olha, eu não consigo abrir a minha boca. Isso foi Botox, gente. Botox é que nem qualquer remédio. A diferença de remédio e veneno é a dose. Então, quando a pele é fina, você tem que ter assim, uma certa percepção e falar para o seu paciente que as linhas, não todas as linhas vão sair, porque você bloqueia numa região, mas no resto daquela área a sua pele é a mesma. Então, veja bem, eu fiz um bloqueio de Botox aqui no músculo orbicular, que é o que faz o pé de galinha. Aí está bloqueado, né? E você ri. Quando você ri, você empurra a sua boca contra a sua face. Então, quando a sua pele é fina, mesmo aqui em cima bloqueado, a sua pele ela está transmitindo o movimento. Faz sentido, não faz? Sabe quando você joga uma pedra na água e a forma aquela onda? É a propagação de onda, é física, que eu detesto, mas que, na verdade, a gente usa no dia a dia. Então, olha lá que interessante. Eu fiz o meu Botox aqui no pé de galinha, mas sobraram linhas lá. Aí você vira para o seu médico e fala, tá vendo? Você usou um Botox chinês, paraguaio. Não tem nada contra Paraguai, China, nem nada, mas a gente às vezes ouve isso. Eu fui lá porque o médico usava, acho que é um Botox vagabundo chinês. Isso existe, hein, gente? Tem gente que usa Botox que não tem nem Anvisa. Né? Isso existe. Ou então, diluiu demais. Isso existe também. Tem gente que dilui muito para ganhar mais din-din. Existe uma regra. Eu compro o Botox, ou Dysport, ou Xelmin, ou Botulift, ou Botulax. Tem vários nomes no mercado.
Então você pega o pó e dilui numa diluição X, que te dá um efeito legal, sem ser menos, sem ser mais. Existem estudos para isso e aqui não é a hora da gente ficar discutindo, porque é um negócio muito técnico. Mas numa diluição bem feita, quando você injeta, você não vai tirar todas as linhas. Olha que coisa trágica e que... Muito bem, gente, desculpa. Entrou uma ligação e prendeu o negócio. Então veja lá. Uma outra possibilidade de não ficar bom é você, é a sua pele. Entende? Porque a sua pele é fina, ela quebra muito. Olha outro exemplo, por exemplo, a gente bloqueia o músculo aqui, né? Você quer tirar essas linhas na testa horizontais. Então a gente faz a aplicação normal no músculo, mas às vezes o mínimo de contração desse músculo que ainda fica, porque a gente tem que deixar um pouco de movimento, né? Aquela coisa de ficar toda estatelada era nos anos 90. As pessoas queriam ficar com a cara de botox. Hoje isso ninguém mais quer. Então, quando você aplica nessa região, mesmo um mínimo de movimento vai fazer uma ondinha lá em cima e ficam algumas linhas. E aí, na revisão, a gente avalia se vale a pena ou não. Mas nas peles mais finas, linhas vão ficar. E outra coisa que eu acho extremamente importante a gente falar. Existem pacientes, por exemplo, lá no consultório, lá em Dubai eu faço há 7 anos, já não é assim tanto tempo, mas aqui em Brasília são 25 anos. Então uma coisa interessante que a gente percebe é que as pessoas elas vão fazendo Botox. Fizeram em 1995, 1996, 97, 99, 2001, 2007, 2010. E aí de repente começa aquela história, olha Múcio, é o seguinte, eu acho que o meu Botox não está pegando tão bem quando era no início. Aí a gente tem que fazer assim uma pequena conta e lembrar que ao longo dos últimos 5, 10, 12, 15 anos você está fazendo o mesmo tratamento. Mas a sua pele não é mais a mesma. A gente vai perdendo fibra colágena, a gente vai perdendo fibra elástica, a gente diminui a tensão e o turgor da nossa pele, especialmente quando a gente, o médico, de um modo geral, não se lembra que a nossa pele vai mudando. E fica só no Botox, e só no Botox, e só no Botox, mas a pele não é mais a mesma. Então chega um ponto que a gente tem que parar e dizer, não é que o seu Botox está te deixando com um efeito mais pobre, é que nós somos seres mutáveis e a nossa pele precisa ser estimulada. Porque às vezes a minha pele hoje, com X idade, ela tem um turgor legal. Mas eu continuo tomando sol, eu não faço reposição hormonal, eu não ingiro proteína. O que acontece? A pele vai ficando mais fina. Então aquela pessoa que tinha uma pele mais legal, ao longo do tempo, a pele vai perdendo essa qualidade. E o que vai acontecer? A mesma história de alguém que tem pele fina. Vocês estão entendendo? O Botox não é um procedimento para você fazer a vida inteira e esperar ter a mesma qualidade se você não analisa e não trata a região como um todo. Porque você vai para o resto da sua vida, e aí é um mito que a gente precisa desfazer, aquela história, depois de não sei quantas vezes o Botox não funciona mais. Mentira! Está provado. Se você fizer 90 vezes o seu músculo é bloqueado. O problema é que a cobertura desse músculo é uma pele que precisa ser avaliada. Então, se o médico não chama atenção para a qualidade da pele, ou às vezes a gente tem pacientes assim, e eu respeito, às vezes a gente fala, olha, está na hora de estimular o colágeno, está na hora de fazer um ultraformer, ou uma fórmula, ou tomar colágeno oral, como nas lives que a gente já fez. Ou então, olha, está na hora de você fazer o Agnes, ou um laser, ou tal. Não, doutor, olha, tudo bem, não, eu só gosto de Botox. Eu sempre chamo atenção para quê? Se de repente eu não fizer alguma coisa com a qualidade dessa pele, vai parecer que o meu Botox já não está ficando tão bom. E aí, gente, entra na quarta causa de resultados limitados. Pausa para o nosso espumante. Eu juro que eu adoro esse vinhozinho sexta-feira à noite. Os outros dias não dá porque tem que levantar cedo e trabalhar, então não dá. A quarta causa, gente, chama-se resistência. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Eu fiz Botox e eu fiz resistência, eu tive rejeição, e aí a rejeição, pipipi, isso aí é muito mal explicado.
Por quê? Primeiro que, na verdade, na ciência a gente ainda tem muitas dúvidas, sabe? Existem ainda muitos porquês na ciência para a gente entender 100% tudo que envolve Botox. Mas a questão da resistência, ela é muito mais falada do que, na verdade, ela existe. Existem dois tipos de resistência. E o que é resistência? É você fazer a aplicação e não ter resultado. Ou você faz a aplicação e dura muito pouco. Aí vem a pergunta, o que é muito pouco? Qual é o normal para você fazer uma aplicação de Botox? Qual é o tempo considerado aceitável, normal? Gente, universalmente é aceito cientificamente de 3 a 8 meses. A maioria das pessoas tem em torno de 4 a 6 meses. Mas a gente considera normal de 3 a 8. Então, às vezes a gente ouve no consultório assim, olha, eu vim aqui porque lá onde eu estava fazendo só dura 3 meses. Eu tenho que ser o mais sincero e técnico possível. Eu tenho que dizer, desculpa, mas 3 meses é aceitável. Pode ser, talvez, eventualmente, que na sua anatomia a gente tenha que mudar alguns pontos para ter um resultado legal. Mas 3 meses não é resistência, não é um problema. Então, afinal de contas, o que é resistência? A resistência primária acontece quando você tem um efeito zero, desde a primeira vez que você aplicou. Você aplicou o Botox, o efeito não foi legal. Você aplica uma outra marca, o efeito não foi nada lá, essas coisas. E isso a gente chama de resistência primária. Por quê? Porque simplesmente o Botox em você não consegue bloquear a ativação neurológica, a ativação elétrica da sua musculatura. Isso é raro, é muito raro. Na literatura a gente não tem assim um dado exato de qual a porcentagem das pessoas, mas a gente sabe que é extremamente raro. Agora, existe, gente, a famigerada resistência secundária. O que é isso? É quando você aplica o seu Botox e fica ótimo. Aplica depois de 6 meses, 4 meses, 5... Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando é que eu reaplico? A nossa conduta é sempre esperar 4 meses. A não ser que a paciente tenha um efeito de 3 meses, 3 meses e meio, que vocês já sabem que é considerado normal. Então eu posso aplicar depois de 3 meses. Isso é lógico. Mas o ideal é a gente esperar 4 meses. Por que eu não posso aplicar com menos de 4 meses? Porque você vai gerar aparecimento de anticorpos. Pronto, falei. Anticorpos. Isso a gente já sabe que existe. Se eu aplicar um Botox hoje, como a gente vê por aí, gente, pelo amor de Deus, não, se você faz Botox por aí com outro colega, e aí com todo respeito, mas se o cara falar, vem aqui daqui uma semana para eu fazer um retoque, não vai! Já se sabe que não pode, não deve. Se você aplica a toxina botulínica e fizer o famigerado do retoque antes de um mês, você vai começar a se vacinar contra o Botox. Porque aí começa uma carga de proteína no seu organismo de uma quantidade maior e aumenta a chance da produção de anticorpos. Então o que vai acontecer? Chega um momento que você vai aplicar seu Botox e aí esses anticorpos que você desenvolveu vão lá e atacam o coitado do Botox e o efeito vai ser ruim. Isso chama-se resistência secundária. Isso pode ser um erro de quem está aplicando em você. Eu já vi isso em consultório. Gente, eu não sou melhor que ninguém não, mas em ciência, medicina, a gente precisa ler, né? A gente precisa ficar, tem que ter experiência, mas precisa ler. Hoje essa internet te dá tudo de mão beijada. Só você clicar lá, o médico, o paciente, todo mundo vai ler, artigo. É uma maravilha isso. Então não dá para o sujeito falar que não sabia. Não sabia, desculpa, porque eu não... Não. Você aplica sempre com 30 dias. A não ser, por exemplo, você faz uma aplicação, pode acontecer nas melhores mãos, e aí eleva a sobrancelha, mas uma fica um pouquinho mais alta. Então, eu não vou condenar essa paciente a esperar 30 dias para fazer um mini pontinho, porque aí a dose é muito pequena. Então, eu não vou criar assim a possibilidade de fazer a tal da resistência. Então, é óbvio que eu vou fazer. Por exemplo, eu faço um Botox hoje, semana que vem é o Natal, a paciente fica meio assim, eu vou deixar ela 30 dias?
ela sem tirar foto, botando cabelo. Imagina se o cara é careca, vai esconder como? Não dá. Então aí você faz um ponto. Mas fazer como regra, isso é cientificamente errado. Gente, não façam. Aplica seu Botox hoje, vai ter a revisão, que não é obrigatório ter o ponto, é só se ainda precisar. Eu, particularmente, cada vez mais eu gosto mais de resultados mais naturais de Botox. Sabe, aqueles que você ainda deixa algum movimento, não é? Não dá para você ficar com aquela cara de Botox que era dos anos 90. Tem que ter um pouco de movimento. Então, assim, eu, na nossa revisão, que eu faço, e também a doutora Eugênia faz, a minha amiga, colega, cirurgiã plástica, a gente analisa, nem sempre é necessário. Existe um mito por aí, as pessoas falam assim, bom, você vai lá, você aplica seu Botox, daqui sei lá quantos dias, você vai lá e faz o retoque. Para que fazer o retoque? Imagina, você vai fazer uma plástica de mama e depois vai lá e fazer o retoque. Você pode precisar, mas não é regra. Então, esse complemento, essa revisão do Botox, a gente faz com 30 dias. E a gente faz, se for necessário, porque às vezes a gente vê que a paciente ainda tem... Oba, vão dando coraçõezinhos, manda um aviãozinho para quem se interessa sobre Botox, ajuda no Instagram, nesse algoritmo deles. Eu fico muito feliz de vocês estarem reagindo. Então, quer dizer, a gente não tem que ficar fazendo retoque. E se fizer esse complemento, tem que ser com 30 dias. Vocês entenderam? Porque senão, meus amigos, minhas queridas amigas, se você ficar fazendo com menos de 30 dias, você tem tudo. Não é regra, às vezes não faz, mas existe a possibilidade de fazer resistência secundária. E aí você tem que trocar. Ruim, né? A outra coisa são pessoas, por exemplo, que têm alergia à albumina, ou pacientes que têm alergia à lactose. Vocês sabiam que o Botox, ele é uma proteína, né, a toxina botulínica, mas para que ela haja nos receptores das células, elas precisam, a toxina botulínica precisa de proteínas acessórias. A toxina botulínica não entra lá na célula para paralisar o nervo se não tiver o que a gente chama de carreador. Então, cada marca tem um tipo diferente de proteína. Por exemplo, o Botox, ele usa a albumina, que é aquela proteína que tem no ovo, por exemplo, no nosso sangue. E tem gente que é alérgico à albumina. E às vezes a albumina é inativada e a toxina botulínica não age por causa disso. Do mesmo jeito, tem pacientes que são alérgicos à lactose, a proteína do leite. O Dysport é uma toxina botulínica, uma marca americana, que tem como proteína carreadora essa lactose. Então, se você tem alergia à lactose, você não deve usar o Dysport, porque não é assim esperável que você tenha uma reação alérgica. Mas pelo menos você pode ter uma inativação da lactose e aí não tem o efeito da toxina botulínica desse Dysport. Vocês entenderam? E aí, é muita confusão, esse cara fala demais. Gente, não é. É porque a gente precisa, assim, falar sobre essas coisas, porque às vezes os caras não falam e o Botox, coitadinho, fica mal falado. O cara não faz bem, não sei o quê. É porque isso é um procedimento de saúde, é um procedimento médico, precisa ter uma história clínica, né? Então é legal chamar a atenção para isso. A outra coisa, juro que eu já estou acabando, são pessoas que fazem muito exercício físico. Eu tenho pacientes que são triatletas, pacientes que fazem tudo, né? Eu morro de inveja. Nossa, fazem canoagem lá no Lago Paranoá, fazem triatlon, fazem bicicleta. Ok. Sei lá, me ligaram de novo, me perdoa, depois eu retorno. Então, pessoas que fazem muito exercício físico, de um modo geral, têm um resultado não tão legal. Isso é provado. Sabe? Aliás, na verdade, a gente não sabe exatamente por quê. Quando a gente aplica o Botox ou o Dysport, enfim, a toxina botulínica, a gente está dando um treco que vai bloquear. A toxina botulínica, ela bloqueia a ativação neurológica. Quando a gente ativa a musculatura, a gente libera um treco que chama-se acetilcolina. É um negócio que liga o nervo ao músculo. É uma proteína também, é um neurotransmissor. Então, se você injeta o Botox, sabe aquela história de Davi e Golias? Um era baixinho e o outro era um gigante. Então, quando você injeta o Botox, você tem que ter 3 a 8 dias para que ele haja.
Se você aplica seu Botox hoje e vai malhar amanhã, depois, você tem um tanto de acetilcolina, que é o Golias, né? Sei lá, o gigante. E eu tenho um tantinho de Botox que está tentando bloquear as coisas. Então é pouco Botox, porque a dose tem que ser segura, não pode ser uma dose cavalar. E eu tenho muita acetilcolina para ser bloqueada. Então não pode. Não vai malhar depois que se aplicar. Quantos dias? 4. Se você aplica o Botox comigo, eu vou te pedir para ficar 4 dias sem treinar. Ai, mas eu não posso, eu morro se eu não treinar. Meu Deus, eu não posso fazer nada. Não sou eu que está sendo ruim. É a sua biologia, a nossa biologia. Então a gente não se esqueça, isso aí é científico, tem muito estudo mostrando isso. E isso é coisa recente, está cada vez ficando mais claro. Quanto mais precoce você volta a treinar antes de 4 dias, isso é empírico também, viu? Não tem, 3 ou 5, 4... Existem pessoas que estão cada vez mais mostrando que quanto mais você demora, enquanto o seu Botox está impregnando, que é de 3 a 8, melhor para que você tenha o resultado. Então vocês podem ver, é mesmo, eu faço o Botox, aí eu vou treinar no outro dia e nunca fica bom, não dura mais que 3 meses. É por isso, você tem que se abster de exercícios durante alguns dias. E eu, pelo menos, indico 4 dias. Aplica seu Botox, não malha, não treina durante 4 dias e o seu resultado vai durar mais. Isso a gente tem percebido. Tem pacientes que têm essa história de serem triatletas e fazerem exercícios e tudo, e faziam Botox e iam treinar. E quando a gente orienta e ele consegue realmente ficar sem treinar esses 4 dias, de um modo geral, o resultado dura mais. Sem querer espichar a história, vamos para a última. Qual é a última situação que o seu Botox não ficou bom? Existe um negócio que chama-se zinco. Para que o Botox ele funcione, para entrar na célula, ele precisa de várias coisas. Cálcio, e zinco. Então tem pessoas que têm baixos níveis de zinco no sangue. Agora com a pandemia a gente está tomando zinco, essas coisas têm melhorado. Mas tem pessoas que têm pouca quantidade de zinco. E sem o zinco, a impregnação do Botox não é legal. Porque para que o Botox funcione, a gente precisa bloquear umas proteínas que vão soltar a tal da acetilcolina na fenda lá, da ligação do nervo com o músculo. Então, por exemplo, você precisa de zinco. Você tem pouco zinco, o negócio não funciona tão bem. E para isso, gente, existem substâncias para você tomar. Existe um produto fora do Brasil, chama-se Zytase. Ele é zinco associado a uma enzima que tem no feijão. Olha que interessante. E já está provado que quando você toma essa cápsula dessa enzima com zinco, você pode aumentar o tempo de ação do seu Botox em até 25%. Olha que legal, né? Então se você tem, por exemplo, um Botox que dura 4 meses e você toma esse treco, você vai ter 1 mês a mais, então dura 5 meses. Mas esse negócio é caro, porque se for do preço do Botox, eu prefiro aplicar o Botox 2 vezes. Depende. No Brasil, a gente tem que mandar manipular isso. A gente dá essa receita, você pode mandar manipular e de um modo geral, existem várias farmácias, mas o preço geral é muito baixo. E em geral, as pessoas tomam e vale muito a pena. Zytase é o nome, pronto lá fora. Aqui no Brasil, a gente manda manipular esse treco. E como que usa essa beleza? É uma cápsula, são cápsulas que você vai mandar fazer. E aí você toma 4 dias antes da sua aplicação. Seu Botox vai ser sexta-feira que vem. Então você vai tomar, vamos fazer a conta, segunda, terça, quarta, quinta, aí aplica o Botox na sexta. Ou seja lá o dia que você for aplicar, você vai tomar 4 dias antes. 2 cápsulas, uma de manhã, uma no final do dia. Ou seja, você vai tomar 8 cápsulas 2 vezes ao dia, por 4 dias. E você vai ter um tempo maior de exposição ao efeito do Botox. Isso é regra? Infelizmente não. Medicação não funciona para todo mundo. Mas em estudos muito legais, a gente está vendo que realmente isso na população geral vale muito a pena. Ok? Então, gente, assim, olha, eu queria bater um papo rapidinho, né? O sabor do nosso Prosecco. Tchim a todos vocês. Ao Botox, a essa coisa maravilhosa, Botox, simples, prático, rápido, eficaz, maravilhoso e cheio de mitos e verdades. Prometo que a próxima live a gente vai falar sobre mitos e verdades do Botox.
Não se esqueça, 25 anos fazendo um troço, tem que ter um certo nívelzinho de experiência, não é possível falar só bobagem, né? Então, é isso aí. Gente, olha, é isso, já são, 8h50, a gente tem algumas perguntas, a Cleni está esperando a receita, te mando, Cleni, seguramente. A Gisele Bose Guimarães, oi querida, existe uma marca de Botox que dura mais que a outra? Ótima pergunta, não! A gente já tem muito estudo, Gisele. Quando o Botox começou, que eu era lá mais jovem ainda, porque eu sou totalmente jovem, não é? Então quando eu era extremamente jovem, eu usei, o início sempre foi Botox. Aí apareceu a segunda marca, que era o Dysport. A dose era de 500 unidades, o Botox era 100 unidades. Aí veio aquele negócio, 5 vezes mais, tá? Bobagem. Na verdade, a potência é extremamente parecida com todas as marcas. Não existe uma marca melhor que a outra, existe uma marca melhor para você. Então, de um modo geral, a gente aplica sempre o Botox. Se o paciente tem uma possível resistência ou alguma coisa assim, que a gente está meio desconfiando, que não está tão legal, a gente muda a marca para o Dysport. Se ainda não está tão legal, a gente passa para o Botolift. No Brasil, a gente tem 5 ou 6 marcas agora que a gente pode usar. Eu não posso trazer de fora e fazer uma marca que não tem Anvisa. Mas olha, ótima pergunta, não existe marca melhor que a outra. Depende, é a melhor que existe para você. Alexandra, a Valéria, a Odete, Maria Solange, a grande instrumentadora do professor Pitangui. Querida, um beijo! Você foi importantíssima para a minha formação naquela clínica, aquele templo de ensino maravilhoso, infelizmente que acabou. Quem pegou, pegou, quem não pegou, não pegou. Que bom que você está aí. Celso Santos. Doutor Múcio, à noite que eu tomo esse colágeno, Firmalize, o que você acha? Olha, existem colágenos que são bem interessantes. Acho que é a marca dele, porque a proteína, a substância em si, tem o Verisol e o Peptan. São muito legais, mas tem várias marcas entrando no mercado. Colágeno, hoje a gente sabe que eles são muito bons e seguros e eles ajudam na firmeza da pele. Toma sim, mas sempre com uma orientação médica, tá bom? Camila Ruiz. E depois de um mês, doutor, pode retocar? Deve, Camila. Se você faz um Botox e tem alguma coisa ainda funcionando, você pode retocar sim e é com um mês. E lá na nossa clínica a gente não cobra retoque, porque eu acho que fica mais elegante e eu acho que assim complementa um bom trabalho, né? Celsa, um beijo. A Júlia, Montebello, Euseli, Montebello, muito bem. Lucinha, Kathleen Ferreira, Karen, Jaciara Diniz, Graziela Pereira da Silva, Vilma Costa, Vera Santos, Alana, Stefani, Wilson Beiroda, Daisy, Welica, Kathleen Bittencourt, Amanda Chamas. Gente, olha, é um prazer ter vocês aí, viu? Eu adoro falar, eu adoro tagarelar das coisas que a gente fala. Porque eu adoro o que eu faço e acho que a gente tem uma experiência legal de Botox. E não se esqueçam, agora em 2021, embora a gente começou em 1995, mas eu considero que a gente vai fazer bodas de prata de Botox em 2021. E a gente vai lançar o nosso Silver Botox. Botox em bodas de prata. Muito tempo fazendo e muita coisa para oferecer para vocês de melhor, ok? É um prazer falar com vocês, é uma honra, adoro, viva a vida, viva o Botox, viva as pessoas que se amam, viva 2021, viva 2020, viva todo mundo. Como dizia minha amiga Narcisa Tamborindeg, ai que loucura! Ótimo fim de semana para todos, ok? Um beijo! Tchau!